que a paz, o imenso amor de Jesus envolva os nossos corações. Vamos tranquilizando o nosso corpo, nossa mente, deixando longe dos nossos pensamentos qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de preocupação, para que assim possamos sentir o abraço carinhoso dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, amigos queridos que nos amparam, que nos direcionam sempre para as melhores escolhas. A esses amigos queridos agradecemos todo o carinho, todo o amparo e rogamos que possam continuar ao nosso lado. Elevemos os nossos pensamentos mais ao alto, até sentirmos a doce presença de nossa Mãe querida Maria. A essa mãezinha que amorosamente nos envolve em teu colo, agradecemos o teu amparo, a tua luz. Agradecemos, mãezinha, o teu manto que nos envolve a cada dia. Como crianças espirituais que ainda somos, rogamos, mãezinha, que possa continuar a nos envolver e a nos conduzir nesse momento à presença de Jesus, o teu Filho amado, nosso Mestre e Irmão maior. Diante do Mestre, agradecemos o teu amor, teus exemplos, agradecemos, Mestre, o teu Evangelho bendito, e é com muita gratidão que rogamos a tua condução até Deus nosso Pai, para agradecermos ao Pai o dom da vida, essa oportunidade de encarnação, que possamos agradecer ao Pai tudo que temos e somos com a prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações e em novas faltas, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nossas reflexões de hoje serão sobre um tema que se faz necessário, principalmente num período de pandemia que todos nós estamos vivenciando. Vamos refletir juntos sobre a educação, mas a educação para a morte. Sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, mas a grande verdade é que, já que estamos vivos, passaremos pela morte. A vida é feita de altos e baixos, por isso todo mundo já passou ou vai passar pela prova de perder um ente querido. A morte é um fato certo em nossas vidas, porém essa ideia é apenas um fenômeno biológico. E ainda, o fato de não podermos controlar quando e como iremos morrer causa um certo pânico nas pessoas. Talvez alguns de nós já tenhamos sofrido em algum momento da vida com a perda de alguém, ou quem sabe ainda somos uma daquelas pessoas que preferem nem tocar no assunto, pois temem que um dia isso aconteça com elas e então, por medo de não saber lidar com o assunto, acabam deixando de lado. Talvez por termos esse tabu, não sabemos como lidar quando a morte chega, e aí ficamos perdidos, perplexos, sem saber o que fazer. É preciso lembrar que a morte é uma passagem, assim como nascer. Vivemos ora do lado de lá, ora do lado de cá.
Nossa verdadeira morada não é o planeta Terra, e sim o mundo espiritual. Nesse momento, nesse exato momento, estamos aqui, encarnados. Encarnados para passarmos pelas experiências e oportunidades necessárias para o nosso crescimento moral e assim nos elevarmos espiritualmente. É certo que falar de morte não é algo assim comum. Costumamos pensar na vida somente como planos, sonhos, conquistas, perspectivas, chegadas e anulamos o fato da finitude, da partida, das perdas, do fim, ou seja, da morte, que também é parte de um ciclo na vida. É importante ressaltar que falar no assunto é fundamental para entendermos e sabermos como lidar de forma mais ajustada quando este momento chegar. Para a psicologia, o luto está ligado aos processos que envolvem perdas em diversos contextos e podem ser muito mais abrangentes. Mas aqui, focamos na definição geral da palavra relacionada à morte. Acordar, respirar, pensar, existir. Não há um verbo que não doa durante o luto. Talvez dormir alivie, mas quando a dor adormece. Momento em que o medo desperta, será preciso enfrentar o dia seguinte. Perder quem amamos é morrer um pouco, mesmo que o coração insista em bater. O luto nos torna um lugar ruim. Queremos fugir de nós mesmos, emprestar outra vida, perder a memória, trocar de papel. Qualquer coisa que nos tire a dor com a mão, que nos salve do horror de sentir que alguém foi amputado de nós. Não há alívio imediato. Esse depoimento foi escrito certa vez pela jornalista Cris Guerra, quando grávida, precisou enfrentar o luto pela morte de seu marido. Em nossa cultura, ninguém é preparado para vivenciar os processos de perda, mesmo que sabendo que mais cedo ou mais tarde estaremos diante dessa situação. O certo é que luto, morte e perda é assunto que pouco se fala. Então, o que fazer quando a morte leva aqueles a quem amamos? Não existe fórmula mágica para dizer exatamente como vamos passar por esse momento de maneira mais adaptativa. Não há como prever as reações, se vamos chorar, desesperar, sentir raiva, remorso, culpa ou etc. Porque tudo depende da forma como ocorreu, da situação, e cada um vivencia esse momento de acordo com as suas crenças, percepções, resiliência, estratégias de enfrentamento e de acordo com o significado que se atribui à pessoa que se foi. Isso é individual, é único, cada pessoa. O júri em Atenas, quando condenou Sócrates à morte, sua mulher correu aflita para a prisão e gritou: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é uma sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional. É o que chamamos de educação para a morte. É curioso perceber que hoje só cuidamos da educação para a vida. Esquecemos, na verdade, de que vivemos e um dia morreremos. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. Saber aceitar e conviver com a morte também faz parte do processo de amadurecimento que mais cedo ou mais tarde cada um precisará enfrentar. A morte causa uma dor irreparável. É como se fosse uma ferida profunda que se abre no peito e leva um tempo para cicatrizar. Mas a certeza que se tem diante desse ferimento é que ele cicatriza. E essa cicatriz sempre vai trazer a lembrança de alguém especial que esteve ali.
processo de luta é inevitável porque faz parte da vida. A saudade pela perda vai sempre existir. Mas cada pessoa precisa buscar se reorganizar e manter um bom ajustamento para readaptar a nova situação e, claro, continuar a sua vida. Explica-nos a doutrina dos espíritos que a morte, assim como o nascimento, são transições entre os dois planos da vida. O plano material, onde estamos, o plano espiritual, de onde viemos e para onde vamos. A vida após a morte, no espiritismo científico, é um fato incontestável, que nos consola pela certeza da continuidade da existência. Nos ajuda a entender que a vida não acaba com o túmulo e que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa. Na questão 289 do Livro dos Espíritos, Kardec anota que os espíritos nos esclarecem que nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Ou seja, ao morrer, nós nos reencontramos com aqueles que amamos e que se foram diante de nós. Nesse ponto, verificamos a mais pura expressão de amor de Deus por nós. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, no capítulo 5, temos uma passagem que aborda sobre como superar a dor da morte de um familiar. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraça do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas, porém, as vossas dores os afligem, porque denotam falta de fé e experimentam uma revolta contra a vontade de Deus. Assim, a assimilação dos conhecimentos espíritas nos ajuda a entender a transitoriedade da vida material, nos fortalecendo para superar a saudade daqueles que partiram antes de nós, mas que não vão desaparecer para sempre. Essa é a consolação que o Espiritismo nos oferece, pois o medo da morte é o receio da destruição total, portanto, a noção insuficiente acerca da vida futura. À medida que compreendemos melhor o que nos espera para o além-túmulo, o temor da morte diminui e até pode desaparecer, pois ciente de que a vida terrena é transitória e de que nos aguarda outra vida vibrante, verdadeira, com tranquilidade, é possível enfrentar a morte. A certeza da vida futura dá outro curso às ideias, outro objetivo aos trabalhos. A certeza de que após a morte poderemos reencontrar amigos, reatar relações que tivemos na Terra e de que o fruto do nosso trabalho não se perde, pois prosseguirá com inteligência e perfeição, nos traz a calma no momento da morte. Afinal, não podemos imaginar a morte como uma megera que vem destruir a felicidade, ceifando a vida mais preciosa, o ser mais amado. Ela está inserida na lei da destruição, lei instituída por Deus que opera com sabedoria a sua ação. Se faz urgente nos reeducarmos e educarmos os nossos filhos. É preciso falar de morte com as crianças, ensinar aos pequenos que a morte não existe, senão no tocante ao corpo físico. A florzinha morre, o passarinho morre, assim como as pessoas morrem. Não inventar fantasias e muito menos mentiras. A morte é do corpo. O espírito imortal que habita o corpo humano prossegue a viver. Como antes de renascer, vivia na espiritualidade e já enfrentou outras tantas vidas na carne. É necessário mostrar que a alma se desembaraça, radiosa, dos grilhões terrestres, e em lugar de lamentações e de tristes e longos adeuses, a salvação de um até breve, até logo. Sem dúvida, muito tempo será preciso
para que possamos nos desfazer destes preconceitos acerca da morte. No entanto, há de se começar a educação, pois que à medida que se conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual, desaparecerão esses temores. No livro de Richard Simonetti, Endereço Certo, capítulo 6, teremos o texto Diálogo sobre a Morte, onde encontraremos um discípulo e seu mestre a conversar sobre a morte, e peço aqui licença para dividir com vocês. Mestre, pergunta o discípulo, qual é a maior certeza da vida? A morte. Ninguém fica para semente. Terrível pensar que um dia a vida se extinguirá em nós. A vida é eterna. A morte é apenas outra face de uma mesma moeda. Deve ser muito triste partir. Considere a felicidade de regressar. Na espiritualidade não há limitações físicas. Tenho medo, principalmente da família. Apavora-me a perspectiva de deixar entes queridos. Naturalmente, há um instinto de conservação e raros conseguem desapegar-se das situações humanas. A morte não desfaz as ligações afetivas, separa transitoriamente. O amor é a força de gravidade das almas. Os que se amam legitimamente permanecem ligados para sempre. Não me conformo com a perspectiva de perder tudo. A virtude e a sabedoria são patrimônios inalienáveis. Sustentam nossa felicidade onde estivermos. Existe uma fórmula para definir quando chegará a nossa hora? A morte assemelha-se a um ladrão. Ninguém sabe quando virá. Então, como preparar-me? Vivendo cada dia como se fosse o último. Qual a orientação fundamental? Evitar o mal? Muito mais que isso. Praticar o bem. Alguma prioridade? A família? A universal. Somos todos irmãos. A existência humana é apenas um momento da vida eterna. O grande problema é que os homens preferem trazer desse momento uma eternidade, apegando-se às paixões e interesses do mundo, distraídos da finalidade de aprendizado e renovação na jornada terrestre. Por isso, desajustam-se diante da morte. Então, queridos companheiros, que possamos cuidar da vida e de todos ao nosso redor com sabedoria e amor. Que saibamos viver e também nos preparar da melhor forma possível para a morte. Que possamos todos nós aguardar esse dia com a alma leve, a consciência em paz e o sorriso de dever cumprido. Quando ela chegar, o nosso dia, a nossa vida, terão sido bons? Pensemos nisso e que Jesus nos abençoe. E nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, abrindo os corações, para que possam fluir os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. E dessa forma, vamos vibrar intenso amor, intensa luz, por toda a paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz pelo nosso planeta Terra, que passa por transição. Possamos vibrar muito amor, muita luz ao nosso Brasil, pátria do Evangelho. Vibremos por todas as pessoas que nesse momento choram e sofrem. Vibremos muito amor, muita luz pelos doentes do corpo e do espírito. Vibremos muito amor, muita luz por todas as pessoas que hoje vão desencarnar, mas principalmente, vibremos amor e muita luz pelo consolo e conforto a cada um de seus familiares. Vibremos amor e luz por nós mesmos, por nossa família, por nossos amigos e por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos assim deixando vibrações de muito amor em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar
onde houver maior necessidade. Que assim seja.